e o nosso querida Gabriela Perry. A Gabriela tem uma pergunta interessante, que ela fala que muitos dos críticos de política e muitos até dos próprios partidários de esquerda conseguem aproximar o Bolsonaro da doutrina nazista. Já foi chamado de nazista, fascista, por muitas vezes. Você vê isso de alguma forma, Pondé? Olha, eu vejo só se for por um viés clown, sabe? Uma coisa meio clown. E não há dúvida que o próprio nazifascismo tinha uma característica clown, só que muito séria. Eu acho que isso é um contexto, por exemplo, o Bauman falou no Modernidade Holocausto, o sociólogo, que o fascismo italiano não teria conseguido realizar o Holocausto, porque era necessário a competência e a crença na própria competência dos alemães. Sim. O Bauman fala que o italiano ia aceitar corrupção, ia fazer tudo para pegar as judias, ia esquecer a missão que ele tinha em limpar trens e fazer horários e organizar tudo. Falta organização, falta cronograma, né? Não tem Excel, né? Os italianos iam se atrapalhar com o Excel né? O Bauman fala isso dizendo que faltava a fé no próprio sistema para o fascismo realizar isso, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que há semelhanças do Bolsonaro muito mais com Chaves, por exemplo, do ponto de vista do modo dele funcionar. Querer colonizar o TSE, querer fazer a polícia trabalhar para ele, querer fazer o exército trabalhar para ele. É claro que isso é regime totalitário. Então, nesse sentido, é parecido. Sim. Agora, que ele não saiba dessa similaridade, que ele vai ficar chateado. Só mas ele é, na verdade, o cara mais parecido com o Chaves e o Maduro na América Latina hoje em dia, né? Mas, assim, a ideia de que ele... Às vezes eu acho que se inflaciona muito o termo nazista, fascista, sabe? O discurso político atual acaba inflacionando muito o sentido. Então, nesse sentido, eu acho um pouco exagero. Com certeza. Imagine alguém que sobreviveu, né, a um campo de concentração falar assim: quer dizer que o seu presidente, aquele que manda a imprensa cala a boca, é nazista? Deixa eu te explicar o que é nazismo. Então, é exatamente essa questão. Me parece que há uma inflação, um uso abusado e abusivo, que acaba desgastando isso que você acabou de dar o exemplo. Deixa eu te explicar aqui o que foi o nazismo, entendeu? Agora, é claro que ele já teve frases agressivas com mulheres na Câmara, é claro que ele fez homenagem a um sujeito envolvido com a tortura na ditadura, né? E na frente da Dilma, que foi de péssimo gosto. Então, ele teve atitudes que o aproximam de uma certa republiqueta fascistoide da banana. Sim. Né? Mas, assim, é assim que eu vejo. Eu acho um pouco, do ponto de vista histórico, consistente, acho um pouco excessivo. Não que ele seja bonzinho, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que ele é, na realidade, mais fajuto nesse sentido. Por que você, Pondé, por que o brasileiro, não sei se pode ser um pouco dessa realidade de redes sociais, onde a gente só escuta os gritos, né? Seja ele de que lado que for, grito é que brilha, né? Com muita luz, com muita cor, os comentários um pouco mais ponderados, um pouco mais segurando a onda, os caras que tentam fazer uma análise um pouco mais racional da realidade acabam não chamando tanta atenção quanto o presidente que grita ou o Lula que diz que o presidente é imbecil. Quer dizer, a gente está num momento em que o grito ele chama mais a atenção do que a opinião, do que o embasamento e que a própria informação. Por que a gente chegou num momento em que informação e a realidade já não é mais tão importante quanto... Só um pouquinho. Amor, segura um pouquinho, tá fazendo tudo aquilo. Tá fazendo um frango para mim. Não posso nem criticar que é um franguinho para mim. Mas... Você está aqui ou nos Estados Unidos? Não, eu estou aqui perto do shopping Iguatemi. Eu tive que sair dos Estados Unidos. Não dava para ficar lá nesse momento gastando em dólar para não poder trabalhar. Não valia a pena. Aí está perto do shopping Iguatemi, pronto a comer um franguinho que a mulher está fazendo. Que vida maravilhosa. O que eu tenho para reclamar com meu filho jogando videogame do lado?
entendeu? Nada, O que nada. eu vou fazer para me meter nos Estados Unidos para fazer stand-up? Eu invento os negócios que depois não sei porquê. Mas você sente, a gente está vivendo nesse momento em que a realidade, que a informação já não tem mais tanto valor quanto o grito, não é um pouco, Pondé? Olha, te diria duas coisas. Primeiro, acho que uma das causas é porque agora todo mundo fala, certo? Todo mundo que conhece teoria de mídia sabe que a comunicação sempre funcionou com um pequeno grupo emitindo conteúdo e o grande grupo recebendo, chamado receptor. Agora, com as redes sociais, praticamente todo mundo pode e é emissor de conteúdo. Sim, sim, sim. Então, eu entendo que um pouco o que as redes sociais fizeram foi destampar a panela. Sim. Elas deram voz a quem normalmente só falava merda no almoço de domingo. Exato. Entendeu? Agora está falando... Aí tem um filho da puta que vai lá e retuita a merda do almoço de domingo para os seus 14 mil seguidores. Aí o tiozão que só falava merda no domingo fala, calma aí, gente. Era só para os meus amigos aqui. É muito louco, né? Porque teve aquela... Eu me lembro aquele escândalo que teve, o escândalo do teve um Masterchef Kids, que eram crianças que cozinhavam. Aí tinha um cara lá, um tiozão que postou, essa menininha de 12 anos aí, que delícia. Ele tinha 14 seguidores. Criou-se um escândalo de pedofilia no UOL, como se o Brasil estivesse olhando aquelas crianças de outra forma, porque você emite, mas você também vira alvo nessa história, né? Claro. Mas é exatamente isso. Essa é a interatividade real, né? Você virar alvo e você ser emissor. Agora, tem uma outra coisa, Rafinha, que aí do ponto de vista de análise de comportamento político, e não do ponto de vista da teoria de redes sociais, e tem muita pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, também na Inglaterra, e tem até um dicionário, pra você ter uma ideia, quando editoras como Routledge e similares à Inglaterra fazem um handbook, political behavior, certo? De comportamento político, quer dizer, o conceito de comportamento virou um conceito-chave em política, né? Então, você tem análises do tipo que mostram que grande parte, a maioria esmagadora das pessoas não se envolve com eles não se envolvem com política. Inclusive porque ela está mais envolvida com o celular que ela vai comprar. Tem uma teoria que se chama rational ignorance, ignorância racional. E o cidadão comum escolhe ser ignorante de política porque ele sabe que o voto dele não vale porra nenhuma. Né? Então, ele se envolve com o celular, com o carro, com a casa, com a mulher, com o cara, tomar decisões que importam a decisão dele. Na política, ele vale um voto, então foda-se. Né? Sim. Então, ele escolhe não entender nada de política. Com as redes sociais, isso mudou um pouco, porque você entrou no ritmo de poder, pelo menos aquela bolha ali, ficar xingando e falando mal. O envolvimento com a política, ele nasce normalmente da intenção, não de você virar um cidadão crítico. Esse é um dos grandes fetiches. Né? Isso é traço, como se fala em audiência de televisão. Sim. É traço isso daí. Porque os americanos chegam a chamar de folk theory of democracy. Né? Existe uma teoria de lenda de que as pessoas estão querendo se informar para ter opinião crítica. Tudo balela. Os hooligans, como fala um cientista político americano chamado Jason Brennan, traduzido no Brasil, ele chama de hooligans. Os hooligans são os militantes que crescem nas redes sociais e partem para cima de eleger candidatos que eles, seja lá em que nível for, que eles apoiam. A maioria, o Brennan chama de hobbits. Né? Ele usa uma tipologia bem lúdica. E aí tem alguns poucos que ele usa a expressão Vulcan, do Dr. Spock, da série Jornada nas Estrelas, que seriam eleitores que, de fato, têm um repertório maior de análise, de conhecimento de política, mas o número insignificante não significa nada em eleição. Sim. Nada. Então, a briga mesmo são entre os hooligans disputando hobbits. E os hobbits são os que escolhem ser ignorantes porque não participam de nada, né? Porque não tem impacto nenhum. Essas pesquisas, apesar que eu estou usando a tipologia
lúdica do Jason Brennan, você tem indivíduos como Bartels, como Hashem, todos americanos, né? Que fazem essa análise comportamental. Tem um volume muito bom americano, um dossiê, na verdade, de pesquisa de comportamento, chamado Democracy for Realists, Democracia para Realistas. Eles mostram essa folk theory, essa ideia de que gente culta necessariamente não é hooligan. Não, a gente sabe que não é. Na universidade você tem muitos ideólogos radicais associados à esquerda, normalmente, e tal. Mas você tem pessoas, tem médicos hoje que falam que o Bolsonaro é mito, que fecham com o Bolsonaro. Eu estou falando médico, porque normalmente médico é a figura que hoje em dia está na cena, né? Sim, uma pessoa mais informada, que combate a epidemia e tal. Então, Rafinha, a verdade é que esse ruído todo... Você sabe que o Tocqueville, que foi aos Estados Unidos em 1831, que fez a primeira grande análise da democracia moderna, no volume chamado Democracia na América, né? Ele disse que a democracia americana é bavardeuse, tagarela. Em 1831, todo mundo tem opinião, todo mundo acha que pode falar sobre alguma coisa, certo? Então, acho que esse fenômeno de que a gente vive hoje, na verdade, a democracia nunca mais vai não ter ruído. Mas isso é positivo ou é negativo? Porque também é interessante ver o povo participando do processo democrático, essas discussões, pessoas, de alguma forma, opinando ou até tentando entender. Mas a verdade é que também, aí eu concordo com você, está muito mais na vontade de expressar do que de tentar entender, né? Na vontade de convencer os outros também. Perfeito. A questão do hooligan, né? Ele entra no pau na discussão, não é porque ele quer ouvir o outro, ele quer fazer com que o outro pense como ele. Mas a sua questão sobre ser positivo e negativo, né? Esses autores que eu citava, eles estão numa corrente que a gente costuma chamar de ciência política cética, empírica. E não é normalmente o que a gente pensa o tempo inteiro, que é pensar as virtudes da democracia para salvá-la. Quando a gente diz, por exemplo, Bolsonaro, na democracia ninguém fala quem manda aqui sou eu. E quem manda na democracia são instituições. Sim. A democracia é o regime cujo principal entrega dela, a principal meta dela, é que ninguém mande nada. Por isso tem muita gente que acha ela incompetente. Perfeito. Como os chineses acham. Sim, né? sim. Mas, claro que, de certa forma, é positivo que as pessoas tenham mais acesso à informação, isso é positivo. Mas o que eu acho interessante, Rafinha, dessa nova, que não é nenhuma tradição, que é relativamente nova, nasce nos Estados Unidos por volta dos anos 50, essa linha de ciência política mais comportamental, Kaplan, por exemplo, é um autor, olhar para a democracia comportamentalmente, porque isso ajuda, inclusive, a defender a democracia dela mesma. Perfeito.